Legal, pessoal. Vamos falar agora de estados ligados, espalhamento, para a gente introduzir o problema de poços e barreiras de potencial, tá? Bom, o que significa estado ligado e estado de espalhamento? Vamos começar pela mecânica clássica. Aqui a gente tem um carrinho, né, uma partícula clássica representada aí por um carrinho com uma energia E, energia constante, né, a energia se conserva, e eu estou representando nesta figura aqui a energia potencial em função da posição. Certo? Eu sei que a energia da partícula é constante, e, por exemplo, dada por este valor aqui, e classicamente a partícula ficaria no máximo oscilando entre esses dois valores, né? Ela não consegue escapar deste lugar aqui, desta região, entre estes dois pontos clássicos de retorno. Né? E essa aqui seria a região clássica. Quanticamente, este caso também seria um estado ligado, né? Isso significa estado ligado, tá? O estado em que a partícula classicamente está presa em algum lugar, quanticamente também, só que existe uma probabilidade de tunelamento para fora desta região clássica, né? Então existe uma densidade de probabilidades que tende a zero para x tendendo a mais ou menos infinito, não é isso? A gente já viu isso no caso do oscilador harmônico, né? E dentro da região clássica existe uma certa probabilidade quântica que tende a zero para x tendendo a mais ou menos infinito fora da região clássica. Né? A gente viu isso lá no caso do oscilador harmônico. Existem outros estados, como esses daqui indicados na figura B, em que a partícula não está ligada. Né? Por exemplo, ó, neste caso aqui é mais fácil de ver ó, que o potencial é esta curva preta, né? Contínua, a energia da partícula está acima deste máximo aqui. E então a partícula que está aqui, né, consegue vencer esta barreira e ir para o outro lado, sem problema nenhum, mesmo classicamente, né? Já nesse caso aqui, ó, ela consegue sempre ir para x tendendo a menos infinito, mas para x tendendo, né, para x crescente, ela consegue chegar no máximo até este ponto aqui, se ela tem esta energia. Né? Pelos mesmos motivos aqui de cima, desse exemplo A. Já um outro caso, esse caso C aqui, a partícula clássica estaria presa entre esses dois extremos se ela inicialmente está em algum ponto entre esses dois valores de x, né? Se ela está inicialmente entre esses dois valores com esta energia aqui, ela fica presa ali. Tá? Agora, quanticamente, sempre existe uma probabilidade de ela escapar dali, né? Porque existe tunelamento, então existe uma chance de ela ser encontrada em outras regiões. Então, neste caso aqui, quanticamente, existem tanto estados ligados quanto estados de espalhamento. Tá? Estados de espalhamento são aqueles como nestes potenciais aqui, ó, onde não existem dois pontos de retorno clássico. Pensando apenas no potencial, ó, os estados ligados, ou bound states em inglês, né, acontecem sempre que a energia é menor do que o potencial no infinito, seja positivo ou negativo para x. Né? Então, quando a energia é menor do que o potencial tendendo a infinito, existem estados ligados. Como aqui, ó, como neste caso aqui. Para x tendendo a mais ou menos infinito, o potencial tende a infinito. E a energia, portanto, é menor do que esse valor. Estado ligado. Tá? Estados de espalhamento acontecem quando a energia é maior, do que o potencial no infinito. Como nestes casos aqui, ó. O potencial tende a zero aqui no infinito, né? E a energia é maior do que isso, portanto. E aí esse é um estado de espalhamento. Tá bom? Ou seja, não existem muitas condições de contorno a serem aplicadas nesse problema, né? Para x tendendo a mais ou menos infinito. Este caso aqui também, né, é um problema de espalhamento em mecânica quântica, porque o potencial aqui tende a zero e a energia é maior do que o potencial no infinito, ou nesse caso no menos infinito, né? E aqui também, né, do lado x, o potencial até tende para infinito, mas do lado menos x, ele não, e a energia é maior do que este valor aqui para o x tender a menos infinito. Portanto, também é um caso de espalhamento quântico. Tá? Então, né, a gente vai ver daqui a pouco que na mecânica quântica, estados ligados são normalizáveis. Por exemplo, a gente já viu dois exemplos, né? Poço quadrado infinito e oscilador harmônico. Né? O potencial do oscilador harmônico fornece para a gente estados ligados, várias energias, e os estados são normalizáveis. Outros
os casos de espalhamento não são normalizáveis. A gente já viu um exemplo na semana passada que é a partícula livre, né? O que acontece com a partícula livre? O potencial é sempre zero. O potencial é zero. Sempre, em qualquer lugar do espaço. Mas a partícula pode ter qualquer energia positiva. Então a energia é maior do que o potencial no infinito, né? O potencial é sempre zero, em particular no infinito também, né? Então a energia é sempre maior do que zero, estados de espalhamento, e como a gente viu, eles não são normalizáveis, né? As soluções da ESIT não são normalizáveis. A função de onda em si pode ser normalizável quando a gente monta aquela transformada de Fourier, como a gente viu. Tudo bem, mas cada um dos estados estacionários não é normalizável, tá? Bom, isso leva a gente a falar de dois exemplos que a gente vai ver nessa aula, que são os casos dos poços e das barreiras, tá? Poços finitos, né? A gente viu o caso do poço infinito, agora a gente vai ver o poço finito, que está representado graficamente aqui, ó. Numa região do espaço entre x, com x entre menos a e mais a, existe um potencial que é menos V0. V0 é um número positivo, real positivo, né? E nessa região do espaço, o potencial é menos V0. Fora dessa região, o potencial é zero. Isso é um poço, né? Um buraco ali, um poço. Já uma barreira de potencial é o contrário, né? Aqui seria uma barreira mesmo, né? Para x entre menos a e mais a, existe uma barreira aqui de potencial de altura V0, como diz aqui, né? O V de x é V0 para o x entre menos a e mais a. E zero fora dessa região. Então é uma barreira de potencial. Tá? Reparem numa coisa, tá? Ó, que nesses dois exemplos, o potencial é simétrico em relação ao x igual a zero. Né? Ou seja, o potencial é uma função par da posição x. Então, ó, a gente já viu, né, que no caso em que a energia é maior do que o potencial que tende o potencial no infinito, podem existir estados de espalhamento. Nos dois casos vão acontecer isso, né? O potencial para x tendendo a mais ou menos infinito, nos dois casos, é zero. E a energia tem que ser algum número positivo, né? Neste caso aqui, ó. Portanto, aqui vai acontecer o quê? Sempre espalhamento. Tá? No caso da barreira, sempre a energia tem que ser positiva, porque o mínimo potencial é zero, a energia tem que ser maior que o mínimo potencial, portanto, eu tenho só espalhamento, não tem outra opção, além de espalhamento. Já neste caso aqui do poço, pode acontecer que a energia seja menor, por exemplo, se a partícula tem esta energia aqui, ela é menor do que o potencial tendendo a mais ou menos infinito, ela é menor. Então pode acontecer de ter estados ligados. Sempre que a energia for menor do que o potencial no infinito, aparecem estados ligados. Se a energia, por outro lado, for aqui em cima, maior do que zero, né, que é o limite para o potencial tendendo ao infinito, para x tendendo ao infinito, se a energia for essa aqui, aqui vai ser espalhamento, porque a energia é maior do que o potencial no infinito. Tá bom, gente? A gente vai começar a tratar, primeiramente, da barreira de potencial, tá? E aí a gente vai ver sempre os estados de espalhamento nesse caso. Depois a gente volta para o poço finito e discute as soluções lá também. Começando no próximo vídeo, tá? Então até daqui a pouco, valeu!